Irmãos queridos, a paz do Senhor a todos vocês. Mais uma oportunidade de lição de escola bíblica dominical e que coisa preciosa, como tem sido bom acompanhar os nossos professores dando aulas e falando sobre essas maravilhas que são essas lições que temos experimentado durante esse período. E chegamos a 7. E a lição número 7 tem um assunto tão empolgante, tão importante quanto os outros. E o título dessa semana é A Expiação de Cristo. Até o final desse ano, ou seja, esse último trimestre, estaremos ainda com essa revista que fala sobre vidas transformadas. E a lição de hoje é uma lição maravilhosa. O texto básico da nossa lição já começa com algo que nós conhecemos bem, que é Hebreus 9, versículo 27 e 28. Usamos muito esse texto para falar, às vezes, sobre viver só uma vez, e é uma das bases, que é acompanhada por toda a Bíblia, sobre a preciosidade da vida e a não repetição disso nos nossos ciclos, que na verdade e é maravilhoso esse texto. Mas esse texto hoje nós vamos falar sobre mais ainda sobre o versículo 9, que vai falar sobre a expiação de Cristo. Vamos ler para podermos falar um pouco mais. Ele diz assim, 27 e 28 na verdade, tá? O 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então ele pega essa realidade, Paulo, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim também: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então nós temos algumas coisas aqui que digam o seguinte, que dizem, é importante nessa introdução nós entendermos, porque esse é o nosso texto básico, e nele mesmo teremos que falar nessa oportunidade sobre expiação de Cristo. É importante nós entendermos que, como o autor vai falar aqui na introdução, e aqui eu já interpreto que nós estamos fazendo a introdução à lição, algumas coisas interessantes que ele vai falar sobre a simbologia. Existem religiões e grupos filosóficos que adotam alguns símbolos para representá-los. Alguns desses símbolos, eles vão aparecendo de maneira natural, e ele coloca, por exemplo, aqui o nosso autor, a foice e o martelo, que é o símbolo do marxismo, regime implantado pela União Soviética, pela Revolução Russa, no ano de 1917. Ele vai falar da suástica também, aquele símbolo usado por Adolf Hitler para representar o Terceiro Reich, o regime, governo totalitário que tinha a intenção de dominar todo o planeta. Nós temos também o esquadro e o martelo, ampliando um pouco mais isso, que são os símbolos mais conhecidos, por exemplo, da maçonaria. Nós temos a serpente enrolada em cajado, fazendo voltas, geralmente associados à medicina e aos ramos da medicina, são os simbolizados, e assim nós poderíamos ir falando sobre várias e várias situações. Os nossos próprios, popularizando isso, os nossos times de futebol, cada um deles com os seus mascotes, que simbolizam os nossos times, os esportes americanos também, a NFL, a Liga de Futebol Americana, a NBA, a Liga de Basquete Americana, cada time tem um animal, algum símbolo que o representa. E aí nós vamos chegar ao cristianismo. O cristianismo, como o autor mesmo fala aqui, o cristianismo não é exceção quanto ao fato de possuir um símbolo visual. Vários símbolos poderiam ter sido escolhidos para representar algum aspecto dos muitos mistérios de Cristo aqui na Terra. Dentre muitos exemplos, aí ele coloca a manjedoura, ele vai falar sobre isso, podia ter sido escolhida, Ele fala da pomba, que também poderia ter sido escolhida, lembra do batismo de Jesus, do Espírito Santo em forma corpórea? No entanto, esse símbolo universal se tornou a cruz. A cruz é o símbolo universal do cristianismo em todo o planeta.
A cruz, ela, como ele coloca aqui, ela reflete a plena expressão do amor de Deus por suas ovelhas. Como nós estamos falando de expiação, e aí alguém me perguntaria, pastor, o que significa essa palavra expiação? É o meio usado para purificar. É o cumprimento da pena. É o pagamento por alguma coisa. É a expiação. É o sofrimento compensatório pela culpa. É aquilo que se pagou para comprar algo. É a expiação. Comprar no sentido de redimir. É a expiação. A expiação é o meio usado. E aí nós chegamos à seguinte e grande pergunta feita nessa oportunidade de Escola Bíblica Dominical, lição número 7. A expiação de Cristo, qual foi o meio usado para que nós viéssemos a ter direito a ser participantes da salvação? Foi a cruz. Foi a cruz que era o meio, a forma de punição mais severa do império dominante da época, que era o Império Romano. O Império Romano, ele, menos de um século antes de Cristo, ele se torna um império. Dessa forma, ele passa por algumas fases, passa pela fase da República, e ele chega ao Império Romano, que era essa expressão máxima do Império, e durou ainda muitos séculos depois de Cristo, mas ele entrou em decadência. Agora, observemos que a forma mais severa de morte no período de Cristo era a cruz. Então a cruz, ela se torna, assim, o símbolo do cristianismo, a expiação de Cristo por nós, quer dizer, o pagamento, porque nele, nessa cruz, ele se entregou por nós. Ele não foi morto, ele se entregou, ele se deu. O que significa expiação é o que o autor diz no primeiro tópico, na exposição propriamente dita. Vamos seguir? De acordo com o dicionário, a palavra expiar significa remir culpas. Falamos um pouco. Direitos, remir culpa, remir delitos pelo cumprimento de uma pena ou de uma penitência. Expiação envolve a remoção de nossos pecados para fora. É o ex, ou ex, né? Melhor falando aqui. Esse prefixo, né? Ele significa tirado para fora. Deixou de ser, é o ex. Esse prefixo ex, ele significa que deixou de ser. Foi um dia, agora não é mais. Então, a expiação, né? Ela diz que os nossos pecados foram pagos. Agora, de que maneira, né? Porque aqui nós estamos falando pelo meio usado. A expiação é o meio usado. O que significa expiação? Quando Deus criou o homem, Quando Deus criou o homem, havia uma perfeita comunhão entre o Criador e Deus, né? O Criador, Deus, e a criatura Adão. Apesar de Deus ter criado Adão sem pecado algum, o soberano Deus o criou com liberdade de escolher entre pecar ou permanecer puro. Bom, vamos partir desse princípio para basear esta lição que nós temos hoje. Quando eu olho para o Éden, eu já vejo um padrão divino em relação ao homem que se diferenciou em relação aos outros seres criados. Quando Deus nos cria, Ele nos cria com o poder de decidirmos. O primeiro homem, Adão e toda a geração ali do Éden, eles tinham o poder de escolher entre pecar ou não contra Deus. A ordem tinha sido dada, o limite tinha sido desenhado, e aquele homem tinha a opção de viver debaixo da bênção de Deus, obedecendo ao limite, de não comer daquela árvore determinada por Deus, e ele tinha também a opção de pecar, ou seja, de desobedecer a Deus. A palavra tinha sido dada, porque qual era a régua que fazia com que o homem andasse dentro de um padrão de obediência a Deus? Era a palavra de Deus, que dizia: de toda árvore você poderá comer, mas você não comerá da árvore do bem e do mal. Então, partindo desse princípio, o homem estava ciente de que ele não poderia comer daquela árvore, mas comeria de todas as outras.
Como há pouco tempo atrás, em uma pregação em nossa igreja, eu falei, o inimigo ele já distorceu a palavra de Deus quando vai conversar com Eva e ele diz que Deus tinha dito que eles não poderiam comer de nenhuma árvore do Éden. É uma distorção da palavra, o texto vai falar sobre isso claramente e nós entendemos isso. Bom, mas a realidade é que o homem foi criado com o poder de escolha. Esse poder de escolha, ele possibilitou ao homem viver um período, que nós não sabemos de quanto tempo foi, de quantos anos terrenos foram, mas ele viveu durante muito tempo na presença de Deus, mas em um determinado momento ele cai. Quando ele cai, o homem ele passa a ficar corrompido pelo pecado, os seus olhos se abrem e ele começa a ter vergonha de si mesmo, ele começa a viver a infelicidade do trabalho, porque o trabalho até então era prazeroso. A mulher sofre penas ali e Deus vai determinar algumas coisas para a mulher, ou seja, para o gênero feminino humano, e ele também determina algumas penas para o gênero masculino humano. E a serpente também recebe a sua condenação, que seria um dia ser esmagada pela semente da mulher, e isso se cumpriu no segundo Adão, que é Cristo. Bom, nós entramos nisso porque a expiação feita por Cristo envolve sacrifício. Não é algo que aconteceu de maneira gratuita. O gênero humano corrompido, um pouco ao contrário, respeitosamente do que é dito aqui, ele pode sim escolher entre servir a Deus ou não servir a Deus através de Cristo Jesus. A eleição, ela é para todo o homem. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse sentido, de acordo com as palavras do próprio Cristo, todo homem foi eleito. Todo homem faz parte disso. Todo homem tem acesso a isso. A igreja, ela prega porque ela tem a esperança de que os homens vão nascer de novo. Mas, na realidade, a igreja também compreende de que nem todos vão, de verdade, querer essa salvação. Alguns sim, outros não. Então, a igreja continua pregando porque ela não sabe quem vai nascer de novo. Mas isso está aberto a todo homem. Essa escolha, apesar do comprometimento lá no Éden do homem, apesar da corrupção que o homem passou a habitar no coração do homem, essa escolha, de verdade, o homem ainda pode fazer. Ele pode escolher entre o bem e o mal. Ele pode escolher entre aceitar o sacrifício de Cristo ou rejeitar o sacrifício de Cristo. Vamos seguir aqui ainda nesse primeiro tópico, falando sobre o que o autor diz aqui. A liberdade de escolher pecar e permanecer puro. Aí ele coloca uma coisa aqui que ele usa, por exemplo, Romanos 5, verso 10, né? E ele diz assim, seguindo essa sequência, Adão escolheu pecar e sofreu as consequências do seu pecado, entrando num estado de separação total de Deus, tornando-se seu inimigo. Isso passa a toda a humanidade, como o autor fala, e ele usa Romanos 6, verso 23, que diz, né, que todos pecaram e destituídos, né, o salário do pecado é a morte. Mas nesse mesmo versículo diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, por Cristo Jesus, quer dizer, essa retenção, não existe um outro caminho. Existem dois posicionamentos humanos nessa vida, não importa quem seja esse homem, por melhor que ele se ache, por mais bondoso, mais caridoso, por mais
generoso que ele se ache, ele sempre vai estar encaixado ou em ser justificado por Deus ou em ser justificado pelas suas próprias obras. E quando nós chegamos a quem um dia vai julgar isso, que é o nosso Deus, diante de Deus, não poderemos ser julgados pelas nossas próprias obras, mas seremos justificados por Cristo Jesus e pelo sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Seguindo, ele vai chegar ao ponto 2 da nossa lição, que vai falar misericórdia e justiça. Um não exclui o outro. E eu gosto dessa junção que o autor faz muito habilidosamente, porque para mim isso também é uma realidade bíblica. Vamos entender o que ele quer dizer? Ele diz assim: a nossa redenção, através da obra expiatória de Cristo, não é somente misericórdia de Deus. Ela envolve também justiça de Deus. Falsas doutrinas insistem em falar em amor e misericórdia, mas evitam mencionar que Deus é justo. Alguns colocam a misericórdia de Deus em oposição à sua justiça. Olha como o autor fala. Falam de um Deus incapaz de determinar a morte do homem, consequência natural da sua transgressão, porque é um Deus misericordioso. Nada mais errado do que isso. A vida e a morte estão na mão do Senhor. A palavra nos diz que nós não devemos temer somente aqueles que matam o corpo, mas nós devemos temer de verdade aquele que mata o corpo e que pode jogar a alma no inferno. Isso está sob o poder de Deus. Leia Apocalipse, lá no finalzinho, quando fala de jogar aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que não estão escritos no livro da vida. A teologia bíblica afirma que a justiça divina requer punição eterna ao homem pelo pecado por ele cometido. Esse castigo se estabelece tanto no corpo quanto na alma, ou seja, ele é tanto físico como ele também um dia vai ocorrer na alma, quando o homem que não tem Cristo como Salvador, que não tem Cristo como o seu fiador, como que não confia em Cristo, que não nasceu de novo em Cristo Jesus, porque tudo isso é por Cristo, esse homem um dia terá uma separação eterna de Deus. E como será triste isso, separado completamente. O homem que vive hoje, ainda que seja corrupto, ainda que seja maligno, ele vive debaixo da graça comum. Essa graça maravilhosa, ele respira. Ele tem acesso às belezas da natureza, ele tem acesso até mesmo à palavra de Deus, ele ouve pregações, ele ouve músicas, quantas coisas prazerosas nesse mundo nós todos participamos, inclusive as pessoas que não têm temor de Deus. Mas um dia, quando o Senhor voltar, e até mesmo quando a morte chegar, essa separação ela é eterna. Lembra de Romanos 9, verso 27? Ao homem é dado viver somente uma vez, e depois disso segue-se o juízo. É exatamente isso que acontece, isso é verdade, tá? Seguindo aqui a nossa lição, e são tópicos muito grandes, né? Esse que fala de misericórdia e justiça. O terceiro parágrafo diz assim: a misericórdia de Deus não pode se dirigir ao pecador, exceto sobre a base do pagamento do débito gerado pelo pecado, que torna o homem justo perante Deus. Somente pela expiação de Cristo é possível ao homem pecador ter uma relação espiritual com o Santo Deus. A bondade de Deus de salvar os pecadores com uma expiação substitutiva estava alicerçada no imensurável amor e misericórdia de Deus, juntamente com a sua justiça. Por quê? Porque para fazer esse pagamento, para justificar o homem, alguém tinha que morrer. E não tinha outro para morrer que pudesse pagar, a não ser o próprio Deus feito homem. É o que o profeta diz, ele é o Emanuel, ou seja, ele é Deus conosco, esse é Jesus. É o Filho que nasceu, que se tornou homem e que morreu por nós. Foi o amor de Deus que providenciou um meio de livramento para os pecadores perdidos. E foi a justiça de Deus que exigiu que esse meio fosse
de tal natureza que satisfizesse as exigências da lei. Então, existe sim a misericórdia de Deus sobre nós, mas isso está debaixo da justiça que Deus exigiu e Ele mesmo pagou, porque nenhum de nós poderíamos pagar. Então, quando nós estamos falando aqui de misericórdia e justiça, esses dois caminham de braços dados. Eles são namorados, andam um junto com o outro, estão casados, melhor dizendo. Misericórdia e justiça. Porque a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, ela está completamente baseada em termos de justiça naquilo que Cristo fez. Porque é Ele quem nos justifica. Não existe, de maneira nenhuma, algo meritório em nós. A justiça e a misericórdia andam de braços dados. Porque se nós falamos que verdadeiramente não fizemos nada para ser salvo, e isso é uma verdade, nós simplesmente aceitamos a Cristo como Salvador. E isso é algo que foi oferecido. Como nós falamos há pouco tempo atrás, em tempos de eleição vale falar. Você pode ser eleito, mas e se você não tomar posse? Muitos, graças a Deus, já tomaram posse da vida eterna. Mas quantos só ouvem falar e preferem viver nas suas próprias vidas diárias, comuns, sem temor de Deus, sem uma vida transformada? Vivem de maneira comum. Esses não tomaram posse. Mas todo aquele que olhar para Jesus será salvo. Todo aquele que se entregar a Jesus será salvo. Tópico número 3. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Olha, porque se eu falo de justiça e misericórdia andando de braços dados, se no primeiro tópico eu falei da expiação, do sacrifício de Cristo por nós, eu tenho que falar que Cristo, ele levou sobre si os nossos pecados. É a concretização disso. É a concretização. No segundo parágrafo, ele diz assim: o sofrimento e o sacrifício de Jesus foram únicos e definitivos. É o que está escrito em Hebreus 10, 11 a 18. De modo que seu sangue removeu definitivamente nossos pecados, a ponto de Deus não se lembrar mais deles, no caso para a morte. Tá? É uma menção feita pela palavra de Deus que nos leva a compreender melhor essa realidade. Deus jogou isso para trás, isso está na conta de Cristo. Cristo pagou. Não é que nós passamos a ficar bonzinhos, não é isso. Na verdade, o que o texto vai falar é que Deus, quando olha para Cristo e quando entende, Deus olha para Cristo e entende logo a figura humana em Cristo, porque ele se fez homem. Então, nesse particular, quando Deus olha para Cristo, ele vê o homem. E aí, uma coisa que eu uso muitas vezes na igreja, e quando nós olhamos para Deus, nós vemos, para Cristo, nós vemos Deus. Então, ele é o intermediário entre nós e Deus, e entre Deus e nós, perfeito. Porque isso está na conta dele. Ele morreu sem pecado, por mim e por você. Ele que fez isso. Ele levou sobre si os nossos pecados. E isso custou muito caro. Mas para nós, para nós não. Para nós não vai ser por obras que alcançaremos isso, mas vai ser através de nascer de novo em Cristo Jesus. O sofrimento e a morte de Cristo não lhe sobrevieram acidentalmente. Foram lançados judicialmente sobre ele como penalidade pelos pecados do seu povo. Isso é expiação. Ele se entrega voluntariamente. Essa substituição, ela tinha que acontecer. É um sacrifício expiatório. Ele é substitutivo, ele é caríssimo e foi pago pelas nossas vidas. Tópico 4. Por quem Jesus Cristo morreu? Aí é que está. Existem algumas divergências aqui entre o nosso pensamento teológico e o pensamento do autor. Nada que nos separe disso. Nada que nos faça não ter os nossos queridos irmãos como irmãos em Cristo, mas é uma compreensão um pouco difícil da parte deles e da nossa parte também, por muitas vezes, se você perguntasse a alguém deles. Mas olha só, vamos pegar a segunda
o segundo parágrafo também deste tópico, ele diz assim, ó, apesar da expiação de Cristo ser suficiente para salvar todos os homens, ela é eficiente apenas para alguns. Jesus claramente limita a sua expiação quando descreve o propósito da sua vinda em Mateus 20, verso 28. Eu não colocaria que ele limita, ele coloca que ele claramente limita a sua expiação. Não, para mim ele não limita, para mim ele define. Não é isso, ele simplesmente define dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não está limitando, porque esse próprio texto ele pode ser traduzido como, em vez de por muitos, em resgate às nações, que seria uma tradução mais fiel aos originais. Tá? Esse por muitos é para que a gente entenda de uma maneira mais globalizada. Então, vocês podem ver que existem interpretações desses textos que são usados como base para isso. Porque, na verdade, como nós dissemos, João 3,16, ele já vai falar sobre isso abundantemente. Diversos textos nós vamos ter para explicar que o Senhor ele morreu por todos, mas nem todos aceitarão. Nós podemos pegar um exemplo clássico disso quando nós vamos no Evangelho de Marcos. Vamos lá em Marcos rapidamente, só para ficarmos um pouco mais tranquilos sobre isso. Você vai lá em Marcos, abre lá, capítulo 16. Capítulo 16, o verso 15 em diante, ele diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É uma divisão, é o que nós falamos. Porque a igreja ela prega porque é preciso que esse mundo compreenda a expiação de Cristo. É preciso que esse mundo entenda que Cristo morreu de maneira expiatória, um sacrifício caríssimo pela vida. E aquele que crê será salvo. O que não crê, não será. Ou seja, o que não crê será condenado. Então, existe a possibilidade, existe o aspecto de escolha e não simplesmente uma eleição indistinta, onde Deus escolhe alguns para a salvação e outros ele escolhe para a perdição. Não é isso. Na sua onisciência, Deus sabe quem vai aceitá-lo e quem não vai aceitá-lo. Isso está positivo, isso está certo. Porém, ele não escolhe. Ele sabe disso porque ele conhece o presente, ele conhece o passado e ele sabe também qual é o futuro das coisas. Mas nós temos a escolha. Nós podemos aceitar a Jesus como Salvador e ter mudança de vida, ter uma transformação total do nosso ser, da nossa vida. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu provavelmente com você que ouve esse estudo nessa oportunidade, e isso pode acontecer até com o mais vil pecador. Quantas pessoas nós não conhecemos que foram transformadas, mas quantas pessoas, meus queridos, nós não conhecemos que ouviram a palavra, que passaram até mesmo pelo rol de membros das nossas igrejas e que nunca tiveram a vida transformadas pelo Senhor, que nunca tiveram de verdade um comprometimento, uma mudança interna, nunca tiveram um novo nascimento. Agora, eu vou falar uma coisa que pode ser um pouco polêmica. Quantas pessoas nós não conhecemos que não fazem mais parte do rol de membros de nossas igrejas, mas que mesmo não fazendo parte do rol de membros de membros das nossas igrejas, vivem de maneira digna, foram transformados pelo Senhor. E eu não estou dizendo, não estou apoiando a pessoas que de maneira rebelde vivem desigrejados. Não é um apoio aos desigrejados, mas é uma palavra de incentivo para que esses que verdadeiramente nasceram de novo voltem para a comunhão da igreja,
Porque existem pessoas que saíram da comunhão da igreja, mas que, na verdade, nunca conseguiram se reintegrar ao mundo como antes de dar esse passo para Jesus. Porque verdadeiramente nasceram de novo. Vivem lá fora, distante da igreja, mas vivem de maneira infeliz, incompleta e ainda vivem de uma maneira que o mundo olha e não entende muito bem. Essa pessoa tem que voltar para Jesus. Ela tem que voltar para Cristo, porque a expiação de Cristo, ela aceitou essa expiação para a sua vida, ela nasceu de novo. O mais importante desta lição hoje é nós entendermos que o homem, ele de verdade, ele tem que confiar na expiação de Cristo e não nas suas próprias obras. Ele tem que dar um passo para Jesus de maneira consciente, porque como o texto fala, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então o homem tem escolha, e a escolha do homem, qual é o que ele tem que fazer? Ele tem que crer em Jesus. E crer, aí sim, aí você passa a tomar posse disso, a viver aqui na terra já um pedacinho do céu. E a partir desse momento não tem como, porque se você nasceu de novo, você vai para o céu. Mas você tem que viver uma vida transformada, você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em você a cada dia. Uma excelente lição que finaliza de maneira gloriosa aqui. A doutrina da expiação de Cristo é o cerne da mensagem do Evangelho. Deus, em seu imenso amor e justiça, promoveu um meio para que seu povo pudesse se reconciliar com Ele. Jesus expiou os nossos pecados através da sua morte vicária. Ele pagou o preço da nossa dívida e nos tornou justos perante Deus. Através da fé na pessoa e na obra expiatória de Jesus Cristo, podemos ser perdoados e ter novamente comunhão com Deus. Novamente por quê? Porque Adão perdeu essa comunhão. O homem que nasceu somente da carne, ou seja, nasceu somente de um outro ser humano, ele é um filho de Adão, por assim dizer. E ele só tem esse primeiro nascimento. Mas aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, nasceu da alma e do Espírito. Nasceu da água e do Espírito, como explicado pelo professor Nicolas na lição passada. Esse tem comunhão com Deus e tem direito à vida eterna. E isso está possível a cada homem. Quero fazer uma ligeira oração por você e que Deus te abençoe. Pai, que cada um seja tocado pela presença do Teu Espírito Santo agora. Que o Senhor bata ao coração dessa pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo e que essa pessoa aceite o sacrifício, Senhor, expiatório de Jesus pela vida dele. Muito obrigado por essa oportunidade. Abre o nosso coração um entendimento, Senhor, maior desses fatos tão relevantes. Nós tivemos a vida transformada pelo Senhor. Eu oro assim agradecido, entregando tudo aos teus cuidados em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.